Olá, vamos à questão 100. A questão 100 tem como elemento central a questão da ideologia. E o que é importante a gente sempre entender que este campo, tão muito bem explorado pela sociologia, ele parte com certeza de uma percepção de realidade respaldada na chave de classe, ou seja, entendendo como é que esta classe necessariamente monopoliza os processos não só de produção material, mas também de produção intelecta. E é interessante como este campo, que é tão vasto, ele é muitas vezes só restringido o quê? Ao campo da alienação. Mas a gente deve entender que esse processo não só se restringe ao campo da alienação. Claro que este instrumento, chamado instrumento ideológico, está com certeza de, diretamente ligado a elementos que se constroem dentro da esfera da alienação. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado, tá? Então vamos lá. Ao conceito do Alan Johnson, Dicionário de Sociologia, de 1997, página 126 da editora Zahar, tá? O conceito de ideologia, nos termos que a sociologia costuma abordar, a realidade pode ser sintetizado no conjunto de crenças, valores e atitudes culturais que servem de base e, por isso, justificam até certo ponto e tornam legítimos o status quo, o estado atual ou os movimentos para mudá-lo. Assim, identifique a alternativa que se contrapõe diretamente à ideia fundamental contida no conceito acima. Então vamos lá. Letra A. As ideologias são como visões de mundo coletivamente construídas e que servem para um instrumento de manutenção das relações de produção? Sim. B. É uma forma constructa, ou seja, ela ergue um edifício racional de ideias que servem de explicação do mundo e da vida e são como uma espécie de crença eventualmente destinadas às mudanças sociais radicais? Sim, também. Elas são ideologicamente caracterizadas no campo da cultura? E isso independe se essas raízes são populares ou elitistas? Sim, com certeza. A questão cultural é um campo ideológico importantíssimo para nós entendermos a questão até mesmo da superestrutura. Ou seja, vai pensar o campo ideológico como campo atrelado a isso. D. As ideologias podem corresponder ou não ao processo de alienação dos indivíduos em relação aos movimentos sociais de caráter conservador? Sim, com certeza, elas podem corresponder ou não. Lembra lá da dica que eu dei a vocês. E também, aí vamos lá, a nossa última aqui. Ideologias constituem a falsa consciência da realidade pelos grupos sociais que interpretam de modo deformado segundo seus interesses. Vamos lá. Bem, para a nossa resolução, ela corresponde à letra E. Ou seja, a letra E, ela vai no processo de se contrapor aos conceitos acima. E por quê? Vamos lá. Os problemas relacionados à ideologia, dos quais decorrem os controversos usos do conceito, advêm do século XVIII. Na época, a alienação era associada a quê? A uma perturbação mental dos indivíduos alienados considerados loucos. Essa concepção falsa da consciência da realidade, ela é decorrente das visões de mundo atreladas às classes sociais e suas posições na estrutura de produção, que vem da teoria marxista. No século seguinte,
estende-se isso aos componentes tanto das classes subalternas quanto também das dominantes. Nem sempre, porém, o conceito de ideologia está associado mecanicamente à alienação. Pode ser empregado também em relação às visões de mundo construídas nas diferentes culturas. Essa é a concepção do conceito proposto pelo Johnson lá em cima do dicionário, tanto no plano das posturas conservadoras, como nos aspectos dos movimentos voltados para as mudanças sociais e políticas. Então, neste caso, a alternativa E é aquela que se contrapõe. Para ser uma dica aí a vocês em relação à leitura, para aprofundar esta questão resolutiva, dois elementos importantes aqui e duas obras. A primeira, o Ideologia Alemã, de Marx e Engels, servirá com certeza ao leitor um bom processo de imersão dentro do conceito para entender a amplitude disso. E a obra Os Elementos da Ideologia, do Louis Claude Destoux, que também vai servir como base, e com certeza o francês aqui, ele é a primeira vez que o tema aparece como ideologia, ele aparece exatamente na obra Os Elementos da Ideologia. Ok? Ótimo. Até a próxima. E a minha palavra fecha aqui. Um obrigado e um abraço.